Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela, eu trabalho com costura criativa já há uns 4, 5 anos mais ou menos, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz essa necessaire aqui, ó. Eu chamo ela de necessaire transparente, porque eu fiz muito na época da pandemia para o pessoal que precisava estar sempre passando álcool, né? Eu fiz inclusive toda no plástico, mas pode fazer também toda ela no sintético, aí tem que colocar forro. Pode fazer ela toda no plástico também, ou no tecido, tá? E aí eu vou ensinar tudinho pra vocês aqui como que eu faço ela, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Olha, meu molde aqui tem 25 por 15 de altura, tá? Como eu sempre falo pra vocês, eu aconselho a fazer um molde que facilita bastante a nossa vida, tá? Aí eu corto desse molde aqui 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta. Se quiser fazer com sintético também pode. Nesse caso aqui eu tô fazendo com tecido e manta, tá? E 2 vezes no bagum. O bagum eu tô usando, eu cortei um pouquinho maior, olha. Porque às vezes na hora quando você vai aplicar na peça, ele escorrega, tá? Então, 2 vezes no bagum. Aí eu tenho aqui 2 vezes no plástico cristal, que é no tamanho de 38 por 5. Eu corto 38 por 10, porque aí já fica, já corto no meio e fica certinho, tá? E uma vez no plástico também, cristal, 38 por 12. E aí, eu tô usando aqui o plástico 0,30, tá? Eu gosto do 0,40, mas como aqui na minha cidade é difícil de encontrar o 0,40, então eu tô colocando o 0,30. Que também faz o mesmo efeito, mas eu acho que o 0,40 fica mais legal, fica mais estruturado, né? Aí tem o viés para acabamento no zíper, acabamento nas laterais. Depois eu passo a quantidade certinha. Uma telinha que eu vou pôr um bolsinho dentro, tá? Essa telinha tem 30 por 12. E um pedaço de alça. Essa daqui eu tô usando alça chique de 4 centímetros, que era o que eu tinha aqui. Tem 25 centímetros, tá? 2 pedacinhos, 2,5 por 10. Foi um pedaço que sobrou dali da outra parte que eu tirei, e aí eu coloco pra fazer o acabamento do zíper, tá? E vivo, também depois na descrição eu coloco a quantidade certinha, tá? Vamos lá? Eu vou começar aqui pelo canal do zíper. Eu já fiz aqui um lado, tá? Que eu tava gravando, mas aí eu tive que interromper. Então já ficou um lado feito. Tá? Aqui, ó, já fiz um lado e agora eu vou fazer o outro. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Você pega o viés, deixa eu baixar mais um pouquinho. Você pega o viés e dobra ele assim, certinho, tá? Dobra todinho. Aqui eu cortei o viés com 40 centímetros, né? Porque essa parte tem 38, então eu cortei ele com 40. Sobrando um pouquinho pra não... Melhor sobrar do que faltar, né? Aí eu pego as presilhinhas aqui e vou prendendo. Todo ele, ó. Aí eu pego aqui uma parte do zíper, a outra parte, no caso, né? Eu já faço assim, direto. Ó, eu já faço direto aqui, tá?
Não é o calcador de zíper, é um calcador que tem um furo no meio, mas ele chega mais próximo do zíper do que o calcador comum, tá? Então, eu coloco assim, olha, bem certinho aqui no zíper e já costuro os dois juntos. Se você não tem segurança para fazer isso, você pode prender primeiro o viés e depois passar colocar o zíper. Então, eu passo aqui uma costura, vou tirando e vou acertando aqui, ó. E passo uma costura aqui bem na beiradinha. E aí, já vai prendendo o vivo e o zíper junto. Tirar aqui essa pontinha que sobrou. E agora eu vou passar mais uma costura aqui. Pra ficar mais... Pra segurar mais, né? E aí pronto, ó. Passei os dois, tá vendo? Agora, o outro já tinha passado, agora eu vou colocar o cursor. Aí você alinha aqui bem direitinho. Se você não quiser tirar separar os dois, você pode fazer junto, tá? Eu prefiro separado mesmo, que eu acho mais fácil. Mas aí você alinha aqui direitinho e passa o cursor. E aí deixa aqui no meio. Aí agora a gente vai pegar o fundo, né? Ó, você vê que ele vai ficar, dependendo da distância que você coloca o zíper aqui, ele vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema, ó. Você alinha aqui e depois a gente corta esse excesso. Passo uma costurinha aqui de um pezinho de máquina, só para prender. Tá vendo? Bem certinho. Daí a gente acerta aqui. Queima, tá? O zíper pra não desfiar. E aí, aqui, essa sobrinha, a gente corta esse excesso, tá? Eu gosto de prender aqui, ó, pra ficar bem certinho e não correr o risco de cortar errado. Se você quiser colocar o cortador circular, também pode ser. Mas eu acho que não precisa. É só você acertar aqui, ó. Cortando direitinho, ó, que dá super certo. Pronto. Aí a gente vai pegar, ó, o pedacinho do viés e vamos fazer o acabamento aqui, ó. Mesma coisa, ó, dobra no meio. Depois encaixa aqui. Ah, eu esqueci de colocar o acabamento do zíper, tá vendo? Ao vivo e a cores. Pega o acabamentinho. Coloca aqui. Aí você mede mais ou menos o tamanho que você quer e deixa bem centralizado, tá? Eu vou passar outra costura aqui pra prender.
tira esse excesso. Ó, eu deixei 2 dedinhos pra dentro, tá? E agora sim, vamos colocar o acabamento. Pronto. Então tá aqui, ó. Acabamento zíper, canal do zíper e o fundo. Eu já vou colocar o outro acabamento aqui pra eu não esquecer, que nem eu esqueci o outro, né? Aqui, ó, mesma coisa. Deixo 2 dedinhos. Põe bem centralizado. Só vou prender ele aqui, pra mim não esquecer, né? Sabe como que é? Então, aí agora aqui já tá pronto o canal do zíper e o fundo, tá? Então eu vou reservar ele, porque eu vou medir antes de fechar aqui, pra ver se tá certinho na outra parte. Eu gosto de fazer assim, se você quiser já fazer direto, pode fazer, eu prefiro medir antes. Então eu vou pegar aqui, vamos colocar o vivo, tá? Eu coloco com esse calcador mesmo, primeiro. E depois que eu coloco... que eu troco o calcador de vivo, tá? Então, eu já faço assim, ó. Tem que medir o meio aqui, ó. O meio embaixo. E o meio em cima. Tá? Aí, o acabamentinho, eu uso o... Como é o nome desse aqui? Translúcido, vinil translúcido, eu uso ele. Mas se você quiser fazer o acabamento igual do material, pode fazer, tá? Prende aqui um pedacinho. Ai, peraí, gente. Olha eu, toda esquecida. Eu gosto de já prender o vivo junto com o forro, né? Que no caso aqui é o bagum. Então, eu gosto de já prender junto, ó. Aí, eu pego o vivo e vou passando devagarinho. Deixa eu deixar retinho aqui. Encaixo aqui, ó, na metade. E vou passando aqui bem na pontinha, ó. Vou costurando aqui bem na pontinha. Bem certinho, tá? O vivo e o viés é paciência, gente. Os dois, você tem que ter paciência. Vai devagarinho, olha, vai mexendo só o vivo que você vai movimentando. Eu não dou picote no vivo, mas tem gente que dá na curva, né? Eu só vou virando o vivo, ó. Costuro um pouquinho, viro. E aí, assim, a costura vai saindo, ó. Vou acertando bem na pontinha. Bem devagarinho, ó. Como eu falei, com paciência. Ó, vai virando. Quando estiver chegando aqui no final, ó, eu viro assim um pouquinho e coloco a tesoura aqui bem no outro onde começou, ó, e corto. Tá vendo? E aí encaixa aqui, ó. Daí ele fica certinho. E aí passo o acabamento, ó. Corto o que eu guardo já pra ir usando pros próximos.
E aí eu tiro o excesso de bagulho aqui. Pronto. Tirei o excesso, ó. Aí você ajeita ele assim, ó, pra trás, tá vendo? Aí ele fica bem certinho, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Aí agora vamos fazer no outro. Pronto, já fiz o outro. Agora, gente, vamos fazer o acabamento aqui da telinha. Tá? Peraí. Então, eu pego aqui, ó, o viés, vou medir aqui o tamanho. Eu vou cortar. E a mesma coisa, ó. Vou dobrar no meio. E vou ir passando aqui na telinha para fazer um acabamento, tá? E aí é nesse momento que eu coloco a minha etiquetinha. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Presta atenção que o acabamento, da onde fechou o vivo, ele fica para baixo, tá? Então eu vou aplicar a telinha assim, ó. Tá? O acabamento tá aqui, eu viro e boto a telinha assim, porque aí ela não vai ficar de ponta cabeça, tá vendo? Então eu vou medir aqui direitinho a telinha. Certinho, vou prender assim. E aí agora eu vou prender aqui, ó, só vou passar uma costura prendendo, tá? Eu já corto assim maior, que é pra não dar trabalho nesse momento. Só uma costurinha, ó. Aí tiro o excesso. Ó, ficou a telinha presa, tá vendo? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir o canal do zíper e o fundo, né? O canal do zíper aqui já tá no tamanho correto, que é de 38. Então, eu só preciso medir o fundo. Como que eu vou fazer? Você vai pegar uma das partes e aí você vai prendendo. Começa por aqui, pelo canal do zíper. E vai prendendo aqui bem certinho, ó. Vai prendendo toda a volta, ó. Bem certinho, tá? O plástico você tem que prender bem certinho. Pra não ficar com prega, porque o plástico fica feio, parece, tá? Você fica com prega. Pega as presilhinhas e vai prendendo, ó. Vai fazendo a volta toda. Daí, gente, chegou aqui, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem direito. Chegou aqui, ó. Aqui é o final do zíper. E aqui é o que tá sobrando do outro, tá? Eu coloco assim, um por cima do outro. Aí eu pego a tesoura e
eu já vou no olho mágico, tá? Mas se você não tem esse olho mágico, eu venho aqui e dou um pique de 1 centímetro. Tá vendo? Aqui é onde começa aqui na parte de baixo, onde começa o canal do zíper. E aqui é a parte de cima que é meu fundo. Então, eu vou contar aqui, ó, 1 centímetro e dou um pique. Então, eu sei que aqui é onde eu vou cortar, tá? Vê se dá pra ver. Aqui, ó. Aqui é onde tá o canal do zíper e aqui é onde eu dei o pique. Aí aqui, ó, peguei a régua. Peraí, deixa eu virar um pouquinho pra cá. Peguei a régua. E aqui, ó, foi onde eu dei o pique. Então, eu vou pegar a régua, vou posicionar a régua aqui bem certinho, ó. Tá vendo aqui, onde eu dei o pique? E aqui ela tá retinha junto com o meu plástico, tá? Aí você pega o cortador circular e tira esse excesso. Esse meu cortador tá ruim. Tirou. Daí, ó, sobrou esse tanto aqui, ó. Deixa eu ver. 5 centímetros, né? Eu tinha deixado 2 a mais. Então, mas isso aqui você guarda que você usa no próximo projeto. Você já usa ele como acabamento do zíper, tá? Cortado no meio já dá o acabamento. Deixa eu voltar pra cá. Aí, agora sim, você pode fechar aqui o outro lado, ó. Tá vendo, ó? Esse lado aqui já tá fechado. Agora, você vem aqui, junta direitinho. Junta bem certinho aqui. Passa uma costura primeiro. Passa uma costura aqui. Tira esse excesso aqui, ó, de zíper, de acabamento. Passa o isqueiro pra selar, pra não desfiar, né? E aí, agora vamos botar o acabamentinho aqui. Mesma coisa, olha, dobra. E passa aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá o canal todinho, o fole, né? Aí, o que que eu faço? Eu vou medir aqui o meio. Mede o meio daqui da parte de cima do zíper. Mede. Tá difícil de gravar, gente. É só eu falar que eu vou gravar, começa o barulho. Pronto, marcou as 4 partes aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu vou desvirar ele, vou deixar do lado direito. E vou passar o viés aqui pela parte de dentro dos 2 lados, tá? Porque eu acho que fica mais fácil na hora que você vai fazer o acabamento do viés. Você deixar pra colocar depois o viés, eu acho que fica ruim. É o meu ponto de vista, tá? Pra mim, eu acho que não fica muito bonito o acabamento. Então, eu acho que fica mais bonitinho quando você passa o viés antes, tá? Então, é a mesma coisa, ó. Eu abro aqui uma das laterais,
Dou uma dobradinha, venho aqui no meio do fundo e começo a passar o viés aqui. E passo do outro lado também, tá? Ó, já passei desse lado, agora eu vou passar desse aqui também. Ainda bem que foi agora, né? Pronto, passei dos dois lados, tá? Agora eu vou desvirar ele, colocar do lado avesso de novo. Aí eu pego aqui os dois espelhos, tá? Ah, vamos colocar a alcinha primeiro. Você vê aqui, ó, qual o lado que o zíper tá fechando, ó. O zíper tá fechando pra cá, do lado de cá. Então, eu gosto de colocar aqui, do lado ao contrário, tá? Pega aqui a alcinha e prende aqui, ó, na metade. Metade no acabamento aqui, ó, no meio, tá? Aí eu prendo aqui, que fica melhor na hora de... Prendo bem na pontinha, só pra não ficar difícil na hora de fechar a necessaire, tá? E do outro lado a mesma coisa, ó. Prende aqui bem na beiradinha. Ó, aí fica assim, tá vendo? Já fica aqui embutida por dentro. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma das partes, tá? A da frente. Vou ver aqui onde tá marcado o meu meio. Olha, se você já quiser transferir pra frente, ó. Pega um lápis. Eu uso 6B, 5B, todos os B. Eu uso esses. E transfere o meio pra cá pro bagum, ó, pra ficar mais fácil, tá? Aí eu pego a parte de baixo aqui, que é onde tem o acabamento, mais a parte de baixo daqui, que é onde tá o piquezinho também, e junto, ó. Parte de baixo com a parte de baixo. Bem certinho, tá? Prendo aqui. E vou fazer a mesma coisa na parte de cima, ó. Vou pegar o meu meio aqui também. E vou prender aqui, ó, pique com pique. Aí, a parte de cima, eu vou passar uma costura aqui, nesse pedacinho aqui, só pra prender ele, tá? Fica mais fácil, ele não vai correr na hora que você for fechar a necessaire, tá? Só passa aqui na pontinha, ó, uma costurinha só pra prender a parte de cima já. Tá vendo, ó, bem certinho. Ó, passei uma costurinha aqui bem na pontinha, só pra prender mesmo, tá? Essa daqui é a parte de cima. Aí, vamos voltar aqui, ó, vamos colocar agora o restante, vamos encaixar, ó, vai encaixando, gente, é assim mesmo, tá? Ó, encaixa bem certinho aqui e vai botando os clipezinhos, ó. Tá vendo? Vai encaixando, bota clipe, sem dó nem piedade. Pode gastar tudo, ó, encaixa aqui. Ó, vê se dá pra ver, ó, aqui. Encaixa. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Ele fica certinho. Não tem erro.
Essa necessaire, gente, na época de pandemia, eu fiz muito para profissional da saúde. Porque elas não podiam entrar com coisas, né, por causa da contaminação. Então, com o plástico aqui no meio, era muito mais fácil, era só elas passarem um álcool e aí dava para entrar no serviço, porque a pessoa tá vendo o que tem aqui dentro, entendeu? Só mostrava na hora de entrar pro serviço, via que não tinha nada demais e pronto. Então, eu vendi muito para profissional da saúde. Agora eu vou trocar o calcador, tá? Vou colocar o calcador de Vivo. Ó, eu uso esse aqui, ó, que é o que veio na máquina. Ele tem uma valetinha aqui, tá? Esse é o 1/8. Tem o 1/4, mas ele é maior, assim, é mais largo a valetinha dele. Eu acho que dá uma escorregadinha, sabe? Eu prefiro esse aqui, que é 1/8. Bom, pelo menos a minha máquina veio com esses dois, né? Não sei se todas vêm. Então tá aí, já troquei. E aí, eu gosto de costurar assim, ó, por dentro, tá? Eu aprendi dessa forma, já vi de outras formas também, que costuram do outro lado, assim, né? Mas eu não me adaptei, eu prefiro assim, eu gostei mais assim. Aí você vê a forma que você se adapta mais, tá? Então, encaixa aqui direitinho, ó. Certinho, ó, gente, ele fica aqui... Peraí, deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem. Ele fica bem certinho aqui, ó. Tá vendo? E encaixa direitinho o Vivo na valetinha, tá? E aí, é o mesmo processo do viés, o mesmo processo do Vivo. Calma e paciência. Você tá fazendo agora, tá aprendendo agora, ainda não sabe direito, faz com calma, gente. Ninguém nasceu sabendo. Eu também não sabia. Eu fui aprendendo e fazendo e errando. E às vezes não dava certo e eu ia lá e tentava de novo, eu não desisti. Ó, você dá a volta, ó, certinho, ó, vai tirando. Tá vendo? Eu prefiro dessa forma, que eu acho que ele vai certinho. Ó. Eu fazia, gente, na máquina doméstica, tá? Agora que eu tenho a máquina industrial, mas eu fazia antigamente na máquina doméstica, com calcador de Vivo. Fiz muita lancheira na máquina doméstica. E é trabalhoso, é mais difícil, claro. Você tem que forçar mais o braço, né? Mas também dá, se não tem na hora ali, não tem condições, é o que vai, uso o que tem. Eu, depois que eu tive que eu comprei a industrial, eu vi que realmente eu fazia um esforço desnecessário na máquina doméstica, né? Ó, se você quiser dar uma viradinha aqui pra ver como ficou, mas no meu modo de ver não precisa, tá? Nem precisa, ó. Fica certinho, tá vendo? Eu nem vou desvirar tudo porque senão vai amassar muito o plástico, tá? Mas se você fizer assim certinho aqui dessa forma que eu falei a costura, nem precisa desvirar, porque já sabe que vai estar certinho. E aí agora a gente vai colocar o outro lado. Se precisar, abre aqui o zíper. Para te ajudar, para te auxiliar.
Esse lado aqui, eu acho que é um pouco mais difícil por conta dessa telinha, que às vezes ela dá uma encrespada no calcador. Mas vai com calma que dá. Tudo bem presinho, mesma coisa, vamos passar a costura. Eu até dou uma amassadinha pra cá, ó. Ó, encaixou aqui. E vamos que vamos. Ó, eu vou amassando aí. Depois a gente desamassa tudo. Ela é um pouquinho mais trabalhosa de fazer, mas dá certo. Tá? Ó, passei tudo. Tá vendo a costura? Como eu falei, se você passar certinho aqui, ela vai ficar certinha. Tá? E aí aqui, gente, é assim. Agora você vai puxar o viés pra cima. Tá? Vai puxar todo o viés pra cá. Olha, até minha etiquetinha amassou, coitada. Puxa todo o viés pra cima, ó. Se você quiser ir prendendo aqui, pode ir prendendo. Se já sabe, já consegue fazer direto, então faz. Eu vou prender. E aí, gente, a gente vai começar aqui, ó, costura, ó. Aonde iniciou, né? E aí, tenta costurar em cima do outro que já foi costurado. E aí, é só fazer a volta pra poder prender o viés. Ai, gente, perdeu um pedacinho aí, que eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que ele parou de gravar. Mas é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Vocês comecem aqui, ó, da onde iniciou. E vai fechando todo o viés, tá? Eu quero terminar antes que o barulho comece. Ai, Jesus. Olha lá, arrebentou de novo. Ah, ainda bem que eu já tinha terminado. Enfim, gente. É isso aí, ó. Tá aqui. Só desvirar agora, tá? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Tira todo o excesso de linha, tá? E agora é só desvirar. Eu começo empurrando aqui a parte de baixo, tá? Primeiro. Ó, eu começo aqui, a parte de baixo. Empurra mesmo, ó, sem dó nem piedade. E aí, ó, desvira. Se você quiser esquentar com secador, você pode esquentar. Eu acho que não tem necessidade. E aí, ó, vai ajeitando bem certinho, tá vendo? Ó, ajeita direitinho.
Eu vou mostrar pra vocês agora finalizada direitinho, tá bom? Então, gente, a necessaire ficou assim, olha. Bem espaçosa, ó. Aqui tá o bolsinho dela, ó. Que é bom, tem um bolsinho desse por dentro. Tá? Ó, ela fecha pra cá. A alça aqui pra carregar, pra não cair as coisas, se esquecer aberto, né? Ó, já coloquei minha etiquetinha aqui. Ficou assim, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá pra fazer em vários temas, substituindo essa parte da frente, tá? Pra fazer tema de bebê, de maternidade. Como eu falei pra vocês, na época da pandemia eu fiz pra muito enfermeiro. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, comentar se gostou, curtir, comenta, se inscreve no canal, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.